Fala, meu amigo Israel. Tudo bem? Como nos velhos tempos. Bom dia, meu irmão. Tá indo pro trampo? Bom dia, arquiteto Gerê, Jucimara. Jucimara, já tô vendo a Jucimara aqui já tem uns 2 ou 3 papos matinais, não é isso, Jucimara? Eu tô errado. Ah, é verdade, cara. Mas são as nossas responsabilidades que nos salvam, né, cara? É assim mesmo, maravilha, né, cara? Poder ter essa graça de levar as crianças na escola. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito legal. Bom dia, Jucimara. Eu já tô te vendo aqui há um tempo, né? Você não veio nos 2? Isso, que bom. Seja muito bem-vinda, tá? Que seja um pouco da extensão da minha casa a vocês aqui que frequentam um pouquinho o nosso papo matinal pra gente conversar, né? De algumas coisas importantes de manhã, quando a gente começa o nosso dia. De poder pensar já começar o nosso dia, né, pensando em coisas importantes, em coisas elevadas que possam nos levar a ser pessoas melhores, né, acima de tudo. Vamos lá, vamos. Olha lá, a Rejane também chegando. A Rejane tá vindo sempre, né? Que bom, Rejane. Seja muito bem-vinda, muito bom dia para você. Vamos começar o nosso papo matinal. Olá, meus amigos. Alguns dias atrás, eu usei até o exemplo daquele filme que passava sempre na sessão da tarde, né? O Ghost, O Outro Lado da Vida. Não como um exemplo do teor do filme, né? Mas por uma parte do filme assim que me marcou bastante, acredito que marca grande parte de vocês, por ver repetidamente a imagem, né? E talvez uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade na vida de ver isso, né? Eu não tenho um convívio com pessoas que trabalham e manuseiam barro, por exemplo, né? Oleiros, né? Mas naquele filme ficou marcada essa impressão, né? De como que a gente faz para poder fazer um jarro, né? Com barro ali. E a dificuldade que existe também para se manusear, né? Quase todos os materiais que a gente procura, duros, né, que a gente procura manusear, é necessário às vezes a gente colocá-los no fogo ou esquentá-los para que eles ganhem um pouco do estado líquido, né, ou pelo menos ali semi-pastoso, para que a gente possa manipulá-lo e colocar ele na forma que nós gostaríamos. E então quando ele endurece, quando ele se enrijece, ele fica na sua forma final. O que eu acho interessante é que enquanto o barro ele está mole, eu consigo manuseá-lo, né? Eu consigo deixar a forma que eu quero nele. Assim é feito também quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vê nos filmes, né? Talvez seja um exemplo mais fácil também e mais visual para as pessoas. Quando a gente vê aqueles filmes medievais, onde tem sempre um ferreiro, ele coloca a espada no fogo, né? E vai dando as marteladas para que ele vá colocando a espada na forma que lhe interessa. E depois que a espada esfria, efetivamente, ela ganha uma forma definitiva. E se a gente tenta mudar a forma já da espada, ela quebra. Ou a gente pode pensar em grandes obras com gesso, né? Quando a gente está fazendo obra, enquanto o gesso ainda está mole, enquanto ele ainda tem água nele, é possível que haja ali uma mudança. Você consegue fazer uma forma nele. Mas quando ele se endurece, qualquer impacto que a gente tente fazer nele para poder mudar a forma, ele se quebra. Bem, meus amigos, assim é um pouco a nossa vida também, né? Nós temos um período e
E é importante que nessa vida, em muitos aspectos, nós permaneçamos nesse estado ainda com essa fleuma, né? Com esse líquido, com essa água que ainda me mantém numa possibilidade de mudança. Me chama a atenção uma passagem, né? Na verdade, duas passagens bíblicas, né? Uma delas me chama a atenção a questão de, quando a gente lê os evangelhos, existe uma passagem que fala um pouco sobre a vida de João Batista. Quando João Batista vai, ele prega no deserto, aparece Jesus, ele batiza o Cristo. Mas depois, João Batista vai enfrentar o seu martírio diante de Herodes. Como que isso acontece, né? Há uma festa onde está Herodes, né, dando uma festa, e aí Herodíades dança para ele e agrada a Herodes. E Herodes havia feito uma promessa que daria a ela tudo aquilo que ela pedisse, né? Porque aquilo que ela pedisse, ele a daria. E então ela surpreende, ela pede a Herodes a cabeça de João Batista. Ora, por mais que Herodes não fosse um judeu fiel, constantemente ali observante da palavra, da lei e tudo mais, Herodes se agradava de ouvir João Batista. Se agradava, de alguma forma, as palavras de João Batista ainda tocavam o coração de Herodes, de alguma forma. E naquele mesmo instante, Herodes se decepciona, né? Ele é pego de surpresa. Mas algumas coisas, naquele instante, levam Herodes a tomar essa decisão, né? Herodes tem um orgulho diante dos seus convivas ali, diante dos seus convidados para a festa. Ele não quer perder a autoridade de um chefe, de um rei. Herodes se entrega um pouco à sensualidade da filha de Herodíades, né? E na verdade Herodes tinha um caso com ela, né? Que era esposa de seu irmão. E João Batista condenava isso. E é por isso que, na verdade, ela está tão seca em querer a morte de João Batista. Mas ainda, mesmo João Batista preso, né, nas masmorras lá, Herodes ainda descia lá para poder ouvir um pouco de João Batista. Gostava de ouvi-lo. Ora, anos depois, neste mesmo palácio, estará lá Jesus, né, diante de Herodes, no momento da paixão. E é engraçado a gente observar que Jesus não fala nada com Herodes, né? Jesus não responde mais às palavras de Herodes, como que numa postura de que já não há mais jeito. Herodes já se entregou completamente às suas paixões. Herodes já criou um estado cristalino da sua personalidade, já deixou uma fé muito bem erigida dentro de si, no seu crítico, ou seja, uma personalidade já muito entregue às paixões, e já não há mais a possibilidade da gente manusear, né? Como a gente manuseia um vaso na mão do oleiro. Meus amigos, isso deve ser reflexão para a nossa vida hoje, sobretudo nesse período da quaresma que nós vivemos, para que a gente não deixe as paixões, os procedimentos errados, né? A vida sem sentido, o egoísmo, o egocentrismo, a falta de generosidade, a falta de humildade, a falta de devoção, para que nada dessas coisas cristalizem o nosso coração, né? Que o nosso coração não se endureça e não se transforme num coração de pedra. Esse episódio, ainda na Sagrada Escritura, ele se repete em algumas vezes, né? Hoje no Evangelho, na liturgia de hoje, a gente vai ver que na primeira leitura é contada a história de José do Egito. José do Egito era um dos filhos de Israel, né? E então ele é vendido. Na verdade, ele era um
um dos filhos preferidos, né? E por conta da inveja dos irmãos, ele é vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas são a geração que deu origem aos muçulmanos, tá bom? A linhagem de Ismael, filho de Abraão, não o filho da promessa. E o que vai acontecer? Os irmãos, com o coração endurecido pela inveja, entregam José à morte. Então, assim, que o nosso coração não se endureça a esse ponto, né? De que a gente já comece a se comportar de uma forma que a gente não quer, né? Que o nosso personagem se tempere das coisas e acabe criando uma verdadeira fé no nosso crítico que possa fundamentar roteiros maus na nossa vida. Por diversas ocasiões, ainda no Evangelho, Jesus está diante dos fariseus, por exemplo, e os fariseus são essas pessoas, né? Filhos de uma promessa, sim, da linhagem de Abraão, do povo prometido, mas com o coração já endurecido pela lei, né? Endurecido por um legalismo que se contrapõe a uma vida com um coração ardente, com uma chama ardente. Parece que já são esse gesso cristalizado. E o que eles vão ouvir de Cristo é algo muito duro, como: o reino dos céus vos será tirado e será dado a um povo que me honra, a um povo que ainda mantém esse coração em brasa. A pergunta que eu queria deixar em aberto hoje, aqui no nosso papo matinal, para que a gente possa pensar, fazer o nosso exame de consciência, é como anda hoje de fato o nosso coração em relação a isso, né? Como anda o nosso coração? Será que carregamos no nosso peito ainda um coração ardente, uma brasa que quer se deixar moldar? Ou será que estamos envelhecidos nos nossos próprios erros, nos nossos próprios pecados, e a sensibilidade já se vai? É claro que Deus, até o último suspiro da nossa vida, não desistirá de nós, né? Mas a pergunta é se até o final da nossa vida não teremos nós desistido de Deus. A postura de Cristo diante de Herodes não é a postura de um Deus que desistiu de Herodes, mas é a postura de uma verdade chagada diante de Herodes, e Herodes já não é mais capaz de vê-la. Está entendendo? Talvez essa seja a realidade que esteja acontecendo na nossa vida. Não, definitivamente, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, mas nós corremos o risco de estarmos abandonando a Deus. E assim como esse vaso na mão do oleiro, nos deixamos endurecer pelo tempo, e agora qualquer tentativa de mudança em nós nos quebra, né? Nos destrói, nos machuca. Outro dia eu conversava no almoço com uns amigos, a gente falando sobre comida, né? Aqui no quartel. E todo mundo aqui assim, né? Já na faixa para cima dos 40, né? Ultrapassando os 40 anos. E aí o pessoal falando: pô, tem que ter cuidado com a alimentação, né? Hoje, caraca, qualquer coisa que come, às vezes passa mal, sobe o triglicerídeo, pô, a insulina vai lá em cima também, caraca, tal, minha saúde já não dá mais, tô com pressão alta, tô com não sei o que, tô com um princípio de diabetes, resistência insulínica, aquela coisa toda, né? E a gente fazendo memória de quando a gente era aspirante e parecia uma caldeira desses navios brabo, assim, sabe como é que é? Qualquer coisa que tu jogar ali, tu consome. Quando tu ia lá, pô, comia um pacote daquele tamanho de Cheetos com a Coca-Cola e tava tudo bem, né, cara? Não engordava, não alterava exame. A gente tinha uma capacidade de absorção dessas besteiras muito grande, né? Mas isso, conforme o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, né? E vai ficando mais sensível a essas coisas. Nós não temos uma vida inteira, entende, meus amigos? O dia é o hoje e agora. Existe uma imagem que me chama muita atenção, né? Que é a imagem de Santo Expedito. Santo Expedito é conhecido como o santo das causas urgentes, porque
conta uma história, né, uma lenda, um mito, de que Santo Expedito havia sido tentado pelo demônio, né, através de um corvo que o dizia para que esperasse um pouco mais para se converter, que deixasse um pouco para depois, sabe? Era um corvo que aparecia para ele e gritava cras, 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 que significa amanhã, amanhã. Daí vem a origem da palavra procrastinar, né? Ou seja, deixe para amanhã, para amanhã, para amanhã. E percebendo aquela tentação, Santo Expedito esmaga a cabeça do corvo, repetindo a seguinte palavra, odie, que significa hoje, hoje, amanhã não, hoje. Hoje. Amanhã pode ser que o meu vaso de barro já esteja endurecido e qualquer tentativa de uma mudança já quebre o meu vaso. Pode ser que amanhã eu já esteja sensível a qualquer coisa, né? E os pecados, os erros da minha vida já não sejam mais aqueles cheetos que eu comia e estava tudo bem, a gente absorve. Agora isso causa um problema na minha família, sabe? Agora isso atrapalha o meu relacionamento com a minha esposa, atrapalha o relacionamento com meus filhos, eu deixo de cumprir minhas responsabilidades, eu começo a ir mal no meu trabalho. Queridos, eu vou dizer para vocês, quase todos os adolescentes e crianças que vêm parar em consultório aqui para atendimento, eles o vêm por influência e pedido dos pais. Porque a criança ainda naquele período, ela não sente, né? Ela ainda vai absorvendo, ela ainda vai comendo aquilo tudo como se fosse um Cheetos. E por mais que seja algo ruim, que faça mal à alma delas, né? Algum certo estilo de vida, alguma prática que elas estão vivendo, de alguma forma a juventude dela, né? A fleuma que ainda habita no coração daquela criança, ainda ajuda ela a absorver, ainda há muita chance para mudança, ainda há muita coisa para acontecer na vida. Mas nós, adultos, mais velhos, não. Esses chegam no consultório arrebentados. Esses chegam no consultório com seu casamento espedaçado, cheio de ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, depressão, tentativa de suicídio. É de tudo que se vê. É de tudo que se vê. É a característica clara de que esse vaso na mão do olheiro já está começando a secar. E agora, as tentativas de mudança, né, elas não são mais manejos simples de serem feitos. Agora eles quebram um vaso, entende? Eles quebram um vaso. Então um relacionamento que está profundamente em crise agora, e precisa às vezes em alguma situação você separar por um instante, né? Não digo a separação, o divórcio, mas por exemplo, casos às vezes que envolvem um vício continuado em droga, onde isso transborda em violência e é necessário às vezes não sair de casa por um tempo, né? Mas isso já deixa consequência nos filhos, entende? Ou seja, já não tem mais todo o ticket disso daí agora é alto, cobra um preço caro, sabe? Cobra um preço caro. Então que o nosso coração não envelheça no pecado, não envelheça no erro, sabe? Que a gente não pegue essas coisas e se apegue ciosamente a elas, ao ponto de que a gente vá se transformando nisso, né? De maneira que a constante presença, né, pela ciência da temperança, vá transformando uma fé no meu crítico. E no final de contas eu acabe numa situação onde eu só saiba fazer roteiros ruins da minha vida. Que o nosso coração não se endureça nesse período da vida, que a gente não perca a sensibilidade diante dos nossos erros, mas que essa oportunidade, né, de maior recolhimento, de jejum, não seja um período triste, mas um período de inflamar da nossa consciência, né, de desenvolver a nossa consciência, para que a gente comece a andar mais nessa vida desperto, olhando e percebendo as coisas como elas são, a verdade como ela é. Que o nosso coração não se endureça. Não se endureça. Que a gente tenha de novo sempre, no peito, na mão, um coração de carne, capaz de se emocionar ainda como um jovem que ainda olha para os seus grandes amores da juventude e se apaixone por eles novamente, né? Quem dera que a gente possa ter esse olhar ainda para Deus, né? A gente possa ter esse olhar ainda para nossa esposa já de 20, 30 anos juntos. Que a gente possa ter ainda esse olhar para os nossos pais, ainda quando estiverem velhinhos e a gente tiver que cuidar deles.
que nós tenhamos no nosso peito um coração de carne e que ainda haja essa esperança no nosso coração de uma boa vida. Tá bom, meus amigos? Hoje é sexta-feira, o nosso papo matinal vai se encerrando e espero ver você aqui de novo na segunda-feira às 7h15 da manhã, esse mesmo bate-canal aqui, nesse mesmo bate-horário, tá bom? Pra gente fazer também a nossa meditação. Um excelente final de semana para você, para sua família, e que esse final de semana seja uma oportunidade de reflexão para isso, né? Hoje é um dia muito propício, é sexta-feira. Nós estamos aqui toda sexta-feira. A igreja, por exemplo, ela aproveita para relembrar um pouco da paixão, né, de Cristo, que aquele Cristo chagado, machucado, a verdade diante de nós, nós não olhemos de forma dessensibilizada, né, mas que nós estejamos na presença disso constantemente, para ter esse coração de carne, né? Que o nosso coração não se comporte como o velho Herodes, né? Mas como aquele Herodes que ainda tinha uma certa chance, sabe? Aquele Herodes que ainda olhava para um João Batista pregando e ainda admirava, né? E não aquele Herodes que já estava diante de Jesus completamente cristalizado, com um coração endurecido, que já não tinha mais nenhuma esperança de conversão. Que nós sejamos esse vaso ainda nas mãos do oleiro e que nós possamos nos permitir ainda moldar, né? Não sejamos mais já aquele vaso pronto, que a qualquer toque e tentativa de mudança pode nos levar a uma grande rachadura e quebrar a nossa vida por completo, tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente dia, fiquem com Deus e até o nosso próximo Papo Matinal